estamos aqui de volta em outro vídeo, né? Hoje a gente vai falar um assunto bem interessante, né? Que é a questão de catástrofes naturais e impactos na saúde pública, né? O que acontece, né? Quais são os tipos de impactos, né, que acontecem quando tem algum tipo de catástrofe, né? Questão de uma inundação, uma enchente, né? O que acontece com a população ali, né? O que tem a ver isso com a saúde pública, né? Então, assim, você já parou para pensar no que acontece com a saúde da população após uma enchente, um terremoto ou até um deslizamento de terra, né? Então, assim, hoje a gente vai explorar um pouquinho, né, como esses desastres naturais, eles podem afetar a saúde pública, né? E o que pode fazer para prevenir doenças infecciosas e controlar surtos e salvar vidas, né? Que é o mais importante, né? Então, assim, as catástrofes naturais, como enchentes, terremotos, maremotos e furacões, não causam só perdas materiais, né? Elas desorganizam todo o sistema de saúde, né? Elas quebram o saneamento básico, né? Expõem populações a infecções, a traumas, né? E até epidemias, né? Porque aí, o que acontece? Uma enchente, né? Aí a água é contaminada, né, num desmoronamento, terremotos, né, então, assim, tem contaminação do solo, contaminação de água, né, então, assim, causa vários problemas ali de saúde pública, né, e também questão de abrigos improvisados, né, questão da superlotação, falta de água limpa, né, e escassez de higiene, né, que é o mais importante, né, então, assim, cria um cenário perfeito para doenças respiratórias, como gastroenterites e até zoonoses, né? Então, a gente vai entender melhor isso, né? Como que isso acontece, tá? Então, assim, olha só, o que pode acontecer após uma enchente, né? Traumas, né? Quedas, cortes, né? Esmagamentos, né? Acidentes elétricos, né? Fios energizados em locais alagados, né? Que corre ali um risco de acidente, né? Com rede elétrica, tá? Questão de animais peçonhentos é o que mais acontece, né? Questão de serpentes, escorpiões, aranhas, né? Leptospiras, né? Que é a questão dos ratos, né? Que pode causar uma leptospirose, né? Então, assim, algumas regiões a gente tem alguns animais, igual jacaré, né? Crocodilo, essas coisas. Então, assim, vai depender muito da região, né? E isso pode trazer alguns tipos de doenças infecciosas, como leptospirose, hepatite A, febre tifoide, diarreia, gripes, né? Sarampos, né? E até meningites, né? Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção, principalmente, né, no acidente com animais, né, que saem de seus habitats naturais durante as enchentes, né. Então, assim, por exemplo, uma jararaca, né, que é um botrópico, né, que pode causar o quê? Quando se for picado, né? Inchaço, dor, sangramentos, né. Uma cascavel, né, que é um crotálico, né, que pode causar visão turva, urina escura e paralisia, né? O escorpião, dor intensa e em criança pode até causar um edema pulmonar ali, levando até a morte, né? Dependendo da demora ali do atendimento, tá? As aranhas, né? Principalmente a aranha marrom e a armadeira, né? Que são as mais perigosas, né? Que pode causar necroses, agitações, pode ter uma insuficiência renal ali, né? E todos esses exigem o quê? Uma soroterapia específica, né? E um atendimento rápido, né? Então, assim, dependendo da catástrofe que aconteceu ali, às vezes até demora um pouco ali aquele atendimento, né, desse tipo de paciente. Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção, né, tomar muito cuidado, né, avaliar mesmo esse risco de contaminação, né, para que tudo saia nos conformes. Vamos lá, né? Um pouquinho assim, quais são as medidas, né, de prevenção da vigilância à saúde, né, vigilância epidemiológica ali, né, e o que deve ser, quais são as atitudes que devem ser tomadas, né, em caso de inundações, né? Então, assim, em caso de inundações, diversas medidas devem ser adotadas no âmbito de prevenção, né, com o objetivo de proteger a população, né, e assim evitar surtos de doenças, né? Então, assim, antes, durante ou após a inundação, né? O que a gente deve fazer, né? Antes da inundação, a gente tem que evacuar áreas de risco sempre que as alertas foram emitidos, né? Armazenar alimentos e água potável em locais protegidos e proteger documentos, medicamentos essenciais, né? Em embalagens impermeáveis, pra gente saber que tipo de medicamento que às vezes aquele paciente faz uso contínuo, tá? Durante a inundação, a gente tem que evitar o contato com a água ali de enchente, né? Porque pode conter esgoto, produtos químicos, né, e até vetores ali na água, né? E questão de desligamento da energia elétrica, né, se houver risco ali de curto-circuito, tá?
E após a inundação, a gente não deve consumir alimentos ou águas que tiverem contato com a água contaminada, né? Por conta do risco ali que tem, né? Então, a gente tem que higienizar corretamente os móveis, utensílios, né? Ambientes afetados, utilizar botas e luvas, né? Ao limpar áreas alagadas, para evitar infecção, né? E em questão da vigilância em saúde, a gente tem que o quê? Garantir um acesso à água potável, saneamento básico, né? Para evitar as doenças como diarreia, hepatite A, leptospirose, igual eu já falei anteriormente, né? Distribuir hipoclorito de sódio, né? Porque para fazer o quê? Desinfecção da água domiciliar ali, né? Instalar abrigos seguros, né? Com boa higiene, né? Ventilação, né? Para as pessoas desabrigadas, né? E garantir um atendimento médico ali para aqueles pacientes, né? E questão da vigilância epidemiológica, a gente tem que fazer o quê? Notificação imediata de casos suspeitos, né? De diarreia, leptospirose, né? Hepatite, né? Então, a gente tem que fazer essa notificação, tem que fazer a investigação de surto e fazer busca ativa, né? Na comunidade afetada. Realizar bloqueios, né? Epidemiológicos se houver risco, né? De disseminação, né? Por exemplo, surto de hepatite, né? Então, assim, fazer um bloqueio ali de vacinação ali. A gente tem que fazer umas campanhas de vacinação, né? Principalmente naquela área, né, que tá ali com, como falo, a comunidade afetada ali, né? Campanha de vacinação para hepatite A, fazer antitetânica, né, em caso de lesões, né? Febre tifoide em áreas endêmicas, né, quando disponível, tá? E questão da influenza, né? Em relação à vigilância ambiental, a gente tem que fazer o quê? Avaliação da qualidade da água, né, para o consumo humano, se ela pode ou não ser consumida, né? Fazer controle de vetores, né, como roedores, né, que é o que mais acontece, né, mosquitos, né, escorpiões, fazer desinfecções de poços e reservatórios, né, descarte correto do lixo, né, para evitar proliferação de pragas, né, e verificação estrutural de edificação de públicas e privadas, né? Então, assim, a gente tem que fazer ali uma educação em saúde, né? Uma educação continuada com a população, né? Quais são os cuidados que devem ser feitos com os alimentos, né? Questão do risco da automedicação, né? Quando surgir algum sintoma de alguma... Se tiver qualquer sintomas, né? Procurar, né? Um atendimento médico, né? Então, assim, a atuação frente às inundações exige uma integração entre a vigilância em saúde, epidemiológica e ambiental, tem que ser em conjunto, além de ação educativa, né, voltada para a população. Né? E essa medida não é apenas para prevenir agravos imediatos, mas também para evitar complicações futuramente ali, tá?